bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela, eu moro na cidade de Barcarena, no Pará, e esse é o meu canal. Desde já eu peço para vocês se inscreverem, deixarem seu gostei e ativar as notificações. Hoje eu vou falar sobre a minha primeira gravidez. Eu tenho 2 filhos, meninos, o Luan e o Ravi. Quem nasceu primeiro foi o Luan, então hoje eu vou falar um pouco sobre a gravidez dele. Quando eu tinha 19 anos, eu ainda não namorava o Raul. E eu pensei assim, poxa, já tá na hora de eu casar, de eu formar uma família. Eu senti esse desejo no meu coração. Eu não sei se outras pessoas se identificam com isso, mas foi o meu pensamento de casar, de ter filhos. Com 19 anos, né? Muita gente vai achar que é pouca idade para se tomar uma decisão assim, mas para mim foi esse meu pensamento na época. E com 20 anos eu conheci o Raul. E ele é 1 ano mais velho que eu, na época eu tinha 21. E a gente começou a namorar. E passado 1 ano de relacionamento, né? A gente decidiu ir no ginecologista fazer uma consulta, porque eu achava estranho que a gente não estava se cuidando e eu não engravidava. Aí vocês me perguntam, nossa, mas vocês planejaram essa gravidez? Não planejamos, mas a gente estava ciente de que poderia acontecer. Então o que aconteceu? Eu e o Raul fomos no ginecologista. Isso eu já estava com 21 anos, ele com 22, né? E a gente foi lá conversar com a médica, eu expliquei pra ela que a gente tinha relação, se cuidava, e eu achava estranho que eu não engravidava. Não que eu quisesse, né? Mas a gente, como eu falei, a gente estava ciente disso na época. E isso foi em 2017. A gente foi em março, se eu não me engano. Março, abril, não, a gente foi em maio, lembrei. E quando chegou lá, eu expliquei pra ela, né, a situação, ela me pediu exames. E aí eu fiz os exames e a gente mostrou pra ela e deu que eu tava com policistos. Só deu policistos nessa época. E ela falou assim pra mim que esse era o motivo no qual eu não engravidava. E se eu cuidasse, se eu também perdesse peso, que eu tava muito acima do peso, ainda estou, né? E pra minha idade eu tava muito acima do peso. E ela me recomendou que eu fizesse exercício, que eu emagrecesse. E assim eu poderia engravidar. Ela me passou um remédio. Eu não lembro o nome do remédio, mas não foi anticoncepcional. Porque muita gente acha que remédio pra cis tem que ser anticoncepcional. No meu caso não foi. Então ela falou assim pra mim, olha, tu toma esse remédio e se tu não te cuidar, não te prevenir, daqui com 3 meses, tu pode engravidar. E aí eu saí de lá com o Raul, né, a gente conversou e aí decidimos que a gente ia deixar as coisas como estavam, né, se não engravidasse, de boa, se não engravidasse também de boa. E foi selado, quando foi em agosto, aí alguns familiares meus começaram a me olhar, né? Falaram, olha, ele tá com cara de grávida. Será que tu não tá grávida? Eu falei, não, mas quando? Porque a minha menstruação sempre atrasou, né? Nunca foi regular por causa dos cistos. Então, eu não, deixa pra lá. Fui deixando. Aí nessa época eu tava trabalhando, eu trabalhava como babá. E aí eu até peguei uma queda, que a gente tava lavando o chão, né? Eu escorreguei e caí. E depois disso, passou uma semana, isso já foi em setembro. Eu fui pra Belém pra trabalhar na casa dos meus patrões, né? Na época pra lá. E eu comecei a sentir muito enjoo e uma dor no estômago. E aí eu falei, pensei assim que era normal, né? Sentir enjoo, dor no estômago. E aí eu vim de lá, aí eu cheguei, eu falei, olha, eu não tô me sentindo bem, falei pro meu marido, né? Não tô me sentindo bem, tô sentindo muito enjoo, tô sentindo dor no estômago. E aí embora no médico.
Aí eu fui na emergência, nesse dia eu lembro que eu contei pro médico que a minha menstruação estava atrasada, mas que eu fazia tratamento para cisto, e ele falou que era normal ficar atrasada, né, a menstruação. Ele me passou 2 injeções na bunda, já pensou? Levei 2 injeções de graça na bunda pra passar dor, né, passar enjoo. Aí tomei essas 2 benditas injeções que doeu pro cacete. E e aí fomos pra casa, né? Passou 1, 2 dias nada do enjoo passar, nada da dor passar. Aí fomos no final de semana pra casa da minha mãe. Gente, a minha mãe, quando ela fala uma coisa, é porque é aquilo. Te juro. Porque ou mulher pra saber das coisas. E aí eu lembro que a gente tava sentada na mesa, né? Aí ela falou assim: olha, tu tem que fazer teste de gravidez pra saber se tu não tá grávida. Eu não tô grávida, mãe. Normal. Já atrasou não sei quantas vezes a minha menstruação e não fiquei grávida. Aí ela olhou pro Raul e falou: olha lá, hein? Vocês não se cuidam, vocês têm que se cuidar, não sei o quê. Aí, tá. O meu irmão chegou com refrigerante. Eu lembro, era uma Pepsi. Aí ele ofereceu pra mamãe. A mãe tava, digamos que 1 metro de distância de mim, né? Aí eu senti aquele cheiro de perfume naquele refrigerante. Aí a mamãe tomou e falou: quer, minha filha? Eu falei: não, mãe, tá só perfume isso. Aí ela olhou não, sentiu o cheiro, mas eu não tô sentindo cheiro nenhum de perfume. Eu tá sentindo, Raul? Ela deu pro Raul cheirar. O Raul: não tô sentindo nada. Eu falei: mas eu tô sentindo cheiro de perfume. Aí a mamãe olhou assim pra mim: tu tá grávida. Aí eu: que nada. Ela olhou pro Raul: ela tá grávida, vocês vão fazer um teste, vocês vão ver só. Aí quando foi na segunda-feira, eu falei: Raul, bora comprar esse teste logo pra gente saber. Aí o Raul começou a falar: olha, se tua mãe falou que tu tá grávida, então tu tá grávida. Porque quando ela fala uma coisa, é aquilo. Aí, aí o Raul: mas eu... Depois ele falou: não vou comprar esse teste, a gente já sabe que tu tá grávida. Eu falei: não, mas compra, pra gente saber. Aí ele comprou aquele teste de palitinho, que eu tenho até hoje. Eu guardei. E aí eu fui fazer o teste lá no banheiro, tava só eu e ele na casa, né? E aí quando eu vi aquele, meu Deus, foi positivo. Foi um misto de emoção. Eu fiquei assim, em choque, fiquei feliz, fiquei triste, preocupada ao mesmo tempo. É tipo um misto de emoção. Só quem já passou por isso sabe. Aí eu mostrei pra ele, eu chorei, ele chorou também. Enfim, passado isso, né, eu dei a notícia pro meu pai, dei a notícia pra minha mãe, pros meus padrastos, os meus irmãos, todo mundo, toda a família, né. Fiz o teste de do hospital, dei positivo também. E enfim, no dia que eu fui iniciar o pré-natal, eu tava com 1 mês e meio, se não me engano. Logo eu quis iniciar o pré-natal. Eu ia no Dr. Renato, que é um médico bastante conhecido aqui em Barcarena, que ele atende numa clínica particular. Então eu ia lá fazer uma avaliação com ele, iniciar o pré-natal com ele. Porque como eu tinha mioma, né? Mioma não, cisto, eu preferi ir lá com ele, né? Porque ele é um médico bastante experiente. E quando chegou no dia, onde deu a consulta era 1 hora. E aí quando deu umas 10h30, eu comecei a sentir umas cólicas, muita cólica. Aí eu pensei: é normal, porque eu já tinha sentido antes só me dava cólica à noite. Aí eu tinha sentido antes. Aí eu falei: olha, eu vou deitar aqui, dar um sono, esperar a minha consulta, né? Falei pro Raul. E a gente ficava sozinho em casa, tá? Nessa época a gente morava na casa da mãe dele. E aí eu lembro que eu deitei, né? E eu comecei a sentir muita cólica, mesmo assim eu consegui cochilar. Quando eu me espantei, era umas 11 e pouca, eu acho. Eu me espantei, eu tava sentindo demais cólica e eu senti um negócio descendo aqui embaixo. Quando eu levantei, eu senti um monte de sangue
descer, eu vi um monte de sangue descer pela minha perna. Nossa, uma sensação muito horrível, que até hoje eu tenho trauma disso. Aí eu tava tendo uma hemorragia. Aí, ai, meu bebê, eu comecei a chorar, eu com o Raul. Aí, o meu bebê, Raul, eu não quero perder meu bebê, não sei o que, eu tô perdendo meu bebê. E a gente foi pro banheiro, aí quando chegou lá, eu tirei meu short. Eu, assim, não tirou nenhuma até hoje. Eu lembro disso. Saiu uma bola desse tamanho, assim, olha. Desse tamanho, de sangue. Aí, meu Deus, eu perdi meu bebê e eu desesperada. E o Raul olhou aquela bola e falou, não é o bebê, não é o bebê. E nesse dia a gente não tinha nem crédito no telefone, eu não sei nem como a gente conseguiu ligar pro meu pai. Mas eu vejo assim que foi uma graça divina, que Deus estava naquele momento com a gente. Então a gente ligou pro meu pai e eu falei, olha pai, eu tô perdendo muito sangue, eu acho que eu tô perdendo meu bebê. E o papai rapidinho foi pra lá, a gente foi pro hospital. Quando chegou no hospital, eles falaram, olha, a gente não atende aqui, a gente atende lá no. Eles atendem lá no Hospital da Vila, a Vila dos Cabanos. É uma meia hora de tempo daqui, de onde a gente mora. Então, falou, a gente vai dar uma ambulância para vocês irem e vocês vão para lá. Quando chegar lá, vocês explicam tudo. Aí, na pressa, a gente pegou, foi. Tinha ambulância aí, meu marido, né? E o meu pai ficou só esperando a notícia. Aí, quando chegou lá, a gente esqueceu o exame do beta, porque para comprovar que a pessoa tá grávida, tem que ter o exame do beta. Aí eu cheguei lá perdendo sangue, não conseguia nem andar direito. E o caminho todo de lá do hospital, de um hospital para outro, eu fui orando, pedindo para Deus que Ele protegesse meu bebê, que eu não tivesse perdido, né? Então a gente foi orando, eu e meu marido. Quando chegou lá, a gente foi tratado super mal por uma enfermeira horrível, horrível, que até hoje eu tenho trauma disso, que ela não acreditava que eu tava grávida, tipo assim, como se eu estivesse fazendo aquilo de pirraça. E quando eu cheguei lá, não tava tendo mais sangramento nenhum. E aí ela falou, tem certeza que tá grávida? Eu falei, tenho certeza absoluta. Ela falou, cadê teu exame? Eu falei, olha, eu não trouxe exame na pressa. Aí ela falou assim, tem como tu bater uma ultrassom pra mim, particular, porque aqui a gente tá sem ultrassom. Aí eu tenho como bater sim. Aí vai, bate lá e depois tu volta. Aí fomos embora, né? Aí a gente foi lá no Dr. Brandão, que é um outro médico particular também. Chegou lá, o Dr. Brandão atendeu a gente super, super de boa. É um médico assim muito atencioso, que conversa, que tem esse carinho assim com a gente, né? E ele falou, olha, a gente vai fazer uma transvaginal, porque o teu bebê pode estar muito pequeno ainda não pode bater ultrassom por cima. E aí eu com aquele medo, né, de ter perdido o meu bebê. E aí ele, na hora que ele enfiou lá um negócio, né, vocês sabem como é que funciona a transvaginal. E ele falou, olha, tá aqui teu bebê, o colo do útero tá fechado, tá tudo certinho, não tem nada com ele. E, inclusive, dá até pra escutar o coração. Gente, aquela batida de coração, aquilo me aliviou, que até agora eu tô toda arrepiada. Aquilo me aliviou de uma tal forma que eu agradeci muito, muito a Deus naquele dia por não ter perdido meu filho. E eu e meu marido, a gente tem essa gratidão até hoje com Deus, né? Por não ter perdido o nosso filho. E, enfim, eu fico até emocionada. Enfim, ele falou assim pra mim, olha, eu não sei o que ocasionou o teu sangramento, mas tá tudo bem com o teu bebê, o colo do teu útero tá fechado, então fica tranquila. O que talvez tu não saiba é que tu tenha um mioma. Aí eu falei assim, um mioma, doutor, eu sabia que eu tinha cisto, mas mioma não. Aí ele falou assim, olha, mas não se preocupa que ele não vai impactar na tua gravidez. Então faz o teu pré-natal certinho, vai dar tudo certo. Aí eu fui com o doutor Renato, né, na consulta que já estava marcada. Falei pra ele que eu tinha mioma, contei
tudo que tinha acontecido, ele me deu um remédio pra me segurar o bebê, pra me não perder. Eu tomei esse remédio, enfim. Os 3 meses da minha, falando, né, sobre a gravidez, os 3 meses da minha gestação, eu senti muito enjoo, eu enjoei bastante, eu enjoei peixe, eu enjoei frango, eu enjoei muitas coisas. Mas fora isso, fora esse acontecimento, né, foi uma gravidez meio que tranquila. Enfim, gente, eu vou parar por aqui e eu volto com a parte 2, que é o meu relato de parto. Então, fiquem ligadinhos.